Ainda trabalhando com exercícios da primeira lista, vamos ao exercício 6, que pede para que a gente esboce o gráfico da função. Então a gente tem a função f de xy igual a 10 menos 4x menos 5y, ou simplesmente z igual a 10 menos 4x menos 5y. Existem algumas funções que a sua representação gráfica ela fica difícil ser feita de forma manual. Para essas a gente usa alguns recursos computacionais, né? Porém, algumas são mais simples de serem representadas. Uma estratégia que a gente pode utilizar para representar uma função, por exemplo, como essa de duas variáveis, é isolar os planos, né? Uma função de duas variáveis ela é representada dentro do espaço tridimensional. Porém, a gente pode avaliar, né, analisar o que acontece dentro de cada um desses planos pertencentes ao espaço tridimensional. Quando a gente faz z igual a zero, é como se a gente desprezasse o eixo z e passasse a trabalhar somente sobre o plano xy. E aí a gente consegue fazer uma análise do plano bidimensional. Consequentemente, fazendo a mesma coisa para x igual a zero e y igual a zero. Então, nessa equação, nessa função, fazendo z igual a zero, a gente gera a equação 10 menos 4x menos 5y igual a zero, que na representação bidimensional é uma reta que passa pelos pontos 0, 2 e 5 meios 0. Então, esses dois pontos representados aqui nos nossos eixos, né, a gente tem o esboço dessa reta, né? No espaço tridimensional, essa reta estaria no chão aqui, ó, no plano XY, né? Então, a gente tem uma noção do que acontece no plano XY. Da mesma forma, a gente faz x igual a zero na função, gerando a equação z igual a 10 menos 5y, que no plano zy vai ser a equação que passa por 10 e por 2. Então, essa seria a equação, né, representada por essa expressão. Fazendo y igual a zero, trabalhando agora no plano y, zx, então y0, extrai o eixo y e trabalho sobre o zx. Então, fazendo y igual a zero na função, a equação que vai sobrar é z igual a 10 menos 4x, que passa pelos pontos 2,5 no eixo x e 10 no eixo z. Então, a gente tem essa figura para representar a nossa função. Então, essa função, na verdade, ela representa um plano, né, que tem aqui representação por essas três retas. É como se a gente imaginasse uma tábua, por exemplo, escorada sobre o eixo z. Então, isso é a representação da nossa função. É lógico que esse plano continua para lá, continua para cá, continua para baixo, né? Só que para ficar mais fácil a visualização, a gente representou só a parte desse primeiro octante, né? As partes positivas de x, y e z. Então, a gente tem a representação aqui da nossa figura, né? Letra C. f de xy é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Da mesma forma, para a gente fazer a representação gráfica do espaço tridimensional, primeiro vamos colocar zero para nossas variáveis e ver o que acontece dentro dos planos bidimensionais, para depois a gente passar para a análise tridimensional. Então, por exemplo, se eu fizer x igual a zero nessa equação, a gente tem que z igual a raiz de y ao quadrado ou que z igual a mais ou menos y. Z igual a mais ou menos y seria a representação dessas retas aqui, ó. Z igual a y e z igual a menos y. Então, isso é a representação. Da mesma forma, se a gente fizer y igual a zero nessa equação, a gente vai ter que z igual a mais ou menos x, que vai gerar também as mesmas retas, porém em relação ao eixo z com x, não para cá e a outra para lá. E se a gente quiser pensar na representação tridimensional, na verdade o que a gente vai pensar é que essas duas retas, né, como se a gente fizesse uma rotação ao redor do eixo z, né? Porque para qualquer sentido a gente sempre vai ter as retas com a mesma inclinação, z igual a mais ou menos y, z igual a mais ou menos x. Então a gente sempre vai ter essas retas. Então, pensar no espaço tridimensional é como se a gente pensasse na rotação delas ao redor do eixo z. Então, a figura que vai ser gerada nesse sentido é um cone, né, onde todas as retas aqui representadas têm origem, né, nesse ponto 0, 0, 0.
e a mesma inclinação.